Eu tenho me preocupado com essa geração, porque essa é uma geração que diz que ama Deus, que ama Jesus, que são loucos por Jesus, mas é uma geração que está fazendo pior do que o mundo faz. Porque ao mesmo tempo que eles estão na igreja, estão indo para a igreja, mas estão mudando o conceito da igreja, porque agora tudo pode. É moda dentro de igreja fazer marcas nos corpos, e a Bíblia condena fazer marcas nos corpos. E às vezes na porta da igreja estão colocando pessoas para fazerem marcas nos corpos dos membros da igreja. Não assuste não, meus irmãos. Não assuste não. Porque há muitas coisas que estão acontecendo por uma geração que diz que ama Jesus, que são loucos por Jesus, mas que na hora que são chamados à responsabilidade, não, isso não tem nada a ver, não, isso está errado, não, isso a Bíblia não fala. Ou seja, eu quero poder dizer que eu faço, mas faço do meu jeito. Na hora que eu sou chamado à responsabilidade, por falta de maturidade, eu não consigo entender o que Jesus quer de mim, e não sou apto a renunciar nada. Só quem é maduro é apto a renunciar esse mundo, porque sabe que Jesus tem muito mais para lhe dar. Aquele jovem saiu de cabeça baixa e não somente perdeu a oportunidade de crescer, de progredir, de prosperar, mas abriu mão daquilo de mais importante que ele poderia ter, que é a vida eterna. Tudo aquilo que ele diz que desde a infância fazia, eu guardo os mandamentos, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o que, não sei o que lá, tudo nada mais foi do que religiosidade. E eu me preocupo com essa geração. Geração que levanta as mãos, geração que diz que adora a Deus, geração que faz tantas coisas, mas quando você pede para renunciar ao mundo, não tem coragem de renunciar ao mundo. E continua fazendo o que o mundo faz, e pior do que o mundo faz. Porque o mundo, eles sabem que estão errados, mas na igreja ainda fazem usando o nome do Senhor. E isso é blasfêmia. Eu me preocupo com essa geração. Que quando você chama para a obra de Deus, ela fala, eu vou orar. Porque na verdade, ela não entende o que é uma autoridade espiritual chamando ela para algo. Ela não entende que quando ela é chamada para algo, a responsabilidade não é dela. A responsabilidade é de quem a chamou na inspiração do Senhor. Deus estará com ela. Mas quando ela fala, eu vou orar, eu vou ver, ela tirou tudo aquilo que ela poderia ter de bênção para ela. E ela mostrou que ela não está apta para poder fazer a obra de Deus. Quantos jovens hoje têm sido chamados para largar tudo e fazer a obra de Deus? Mas eles não leram na Bíblia que quem deixa pai e mãe, irmão, ou casa, ou tudo, ainda nessa vida vai viver muito mais. Por isso hoje não se tem mais tantos jovens ingressando na obra de Deus. Porque na verdade essa geração que diz que faz tudo desde a mocidade e que ama Jesus, não tem maturidade. E quem é imaturo, meu irmão, não prospera. Quem é imaturo não vence. Quem é imaturo não entra no reino dos céus. Porque sempre vai abrir mão de poder fazer o que Jesus quer. Só vai fazer aquilo que lhe compete fazer ou acha que é devido que faça. Maturidade nos faz entender que temos que ter renúncia. Porque toda pessoa que é madura, ela entende. Tem coisas que ela não pode, mas tem coisas que ela não deve fazer. Maturidade faz com que eu negue a mim mesmo, porque às vezes eu quero aquele produto, eu gostei daquilo, a promoção é boa, o preço é bom, mas eu não estou em condições de ter nesse momento. Então eu falo não para mim mesmo. Mas a imaturidade faz com que eu vá me endividando, e me endividando cada vez mais. Porque eu estou mais preocupado em agradar o meu ego ou agradar os outros do que fazer aquilo que me compete fazer. Maturidade é diferente. Esse jovem rico, ele abriu mão da vida eterna. E Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que é que Jesus está falando? Jesus não está sendo contrário à riqueza, à prosperidade, nada disso. Mas Jesus, quando fala isso, ele mostra, enquanto essas pessoas amarem mais o dinheiro e as riquezas que têm do que a mim, elas são impedidas de poderem lá estar. Jesus não é contra a prosperidade de ninguém, até porque os homens de Deus foram prósperos.
Pega um homem de Deus na Bíblia que não era próspero. Todos foram prósperos. Porque prosperidade é dom de Deus. Mas, infelizmente, muitos, à medida que vão crescendo, se esquecem que já não são mais meninos, mas agem como meninos. Eu não posso inverter valores. Muitos, quando chegam à casa de Deus, meu irmão, não tem nada na vida. Nada. E começam a chegar buscando a Deus, e Deus começa a abrir portas, Deus começa a abençoar, a pessoa começa a crescer, prosperar. O que as pessoas que prosperam, na maioria das vezes, mais fazem? Elas se tornam aquelas mais inconstantes nas questões do Senhor. Porque junto com o crescimento vem as preocupações. E aí aquilo que na verdade foi a base do seu crescimento, o temor a Deus, a perseverança nas casas de Deus, agora deixa de existir, porque agora eu tenho outras coisas para cuidar e para zelar. Quando o jovem rico foi chamado para a responsabilidade, o que ele fez? Ele se entristeceu. Poxa, tudo que eu conquistei na vida, eu a vida inteira guardei os mandamentos, fui fiel. Só que quando Jesus requereu o coração, ele não foi apto para dar o coração. Somente quem é maduro, meu irmão, é que consegue ter um coração inteiro para o Senhor. E entende que com Deus a gente nunca perde. Servir a Deus a gente nunca perde. Honrar o que Deus confia na nossa mão, a gente nunca perde. Tem muita gente que está enfrentando questões difíceis na vida e não entende. É porque, meu irmão, no momento em que foi chamado, virou as costas para aquilo que foi chamado. Porque foi imaturo. Porque deixou em algum momento alguma meninice falar mais forte do que a fé que teria em Jesus e que deveria ter falado naquele momento. A certeza do chamado. Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela e vou onde eu te mostrar e eu vou estar com você. Sim, Senhor, eu vou fazer. Eu vou nessa fé. Em tudo Deus honrou.